Fala, cambada do céu, tudo bem com você? Eu sou Peri Andrade, esse daqui é outro reviewzinho e meu amigo do céu, caraca, esse deve ter sido um dos álbuns não só com um parto mais difícil dos últimos tempos, assim, foi complicado pra esse álbum sair, ao mesmo tempo que tinha um grau de expectativa, de tensão em volta dele, de tipo, quando vai sair? Como vai sair? Como vai ser? Mas, felizmente, eu acho que ela foi suprida. Vamos falar de The Slow Rush, quarto disco de inéditas do Tame Impala. Meu pai do céu. Ai, caraca. 5 anos nos separam desde o disco que mudou o jogo pro Tame Impala, pra música, pra um monte de coisa. Um dos discos mais aclamados da última década, o Currents. Até eu fiz um programinha falando sobre isso, sobre a importância para o cenário musical, não só para o rock, do Tame Impala. Dei 6 motivos disso. Veja, vou botar o link aqui embaixo. Realmente, o Kevin Parker, ele chacoalhou as coisas. Ele botou o sarrafo lá em cima e fez com que essas expectativas elas fossem realmente válidas. Tanto crítica quanto fãs, quanto a indústria no geral queria saber o que o Kevin Parker iria fazer em seguida. E principalmente, dois fatores. Primeiro, quando saem os dois primeiros singles. O primeiro single ele saiu no dia 22 de março do ano passado, Patience, que nem está mais no disco. O segundo single saiu na primeira sexta-feira do Coachella do ano passado, onde o Tame Impala ia ser headliner. Se não me engano, ele tocou no sábado. E aí, quando saiu os dois primeiros singles, as coisas pareciam o que ele estava fazendo no Current, só que numa versão, acho que mais soft rock. Quase um clima amortizado das playlists de lo-fi ou de T-Wave que permeiam a internet e tal. Era uma coisa muito amigável FM, mas o som em si, ele parecia muito morno, ele não parecia ter o impacto suficiente de uma música do Tame Impala. O próprio Kevin Parker, que ele gostaria de ter o álbum todo pronto, até a época do Coachella, ele não estava se sentindo satisfeito. Ele meio que estava numa coisa de uma luta contra ele mesmo, porque ele estava com um misto de problema com ansiedade, bloqueio criativo, uma certa até pressão externa do que eu acabei de comentar tudo isso, de ser headliner do maior festival da atualidade, tocar nos maiores festivais do mundo, ser quase salvador do rock que as pessoas estavam colocando. Por mais que ele realmente tenha feito muita coisa importante pra música, eu não sei se ele, salvador do rock, realmente seja essa palavra. Pode ter sido a banda mais importante, pode ter sido, mas não um salvador, que o rock não precisa ser salvo. Eu acho que o rock precisa de uma chacoalhada. Isso ele realmente fez. Ele parou e refez várias coisas. Ele reorganizou o álbum. E aí a gente teve um hiato de informações no geral do que foi o disco. O terceiro single do disco, na verdade, acabaria sendo o segundo. It's My Time, uma das minhas músicas favoritas, inclusive, do disco novo. E ali as pessoas já, esse é o Tame Impala que eu quero ver. E à medida que os outros singles foram saindo, a Posthumous Forgiveness, a Lost Yesterday, as esperanças e a calmaria foi voltando. Acho que até pro próprio Kevin, ele, porra, é isso mesmo então. E aí a pergunta que fica é o seguinte: The Slow Rush, valeu a pena a espera? Eu vou falar que particularmente para mim, eu acho que a resposta ela é imensamente positiva. Eu fiquei com um misto de alívio, pensando assim, caralho, esse filho da puta, ele conseguiu de novo. E como os três que vieram antes, o In Speaker, o Lonerism e o Currents, o The Slow Rush, ele é inconfundivelmente um disco do Tame Impala. Ao mesmo tempo que ele é um disco que ele é muito particular. A gente pega os 57 minutos desse disco e ele parece soar como se fosse uma grande flexão de cada músculo artístico dentro do corpo do Kevin Parker. E isso se referindo não só à parte musical, mas acho que quanto até a parte sentimental do trabalho. O Kevin Parker com o Tame Impala, ele sempre experimentou muito nas letras dele, quase uma espécie de um cabo de guerra emocional, que é um lance que fica entre algo como tentar melhorar muito a si mesmo ou acabar sucumbindo ao que seriam seus piores pensamentos. Mas aqui nesse disco, eu acho que ele meio que tem uma via mais ampla para um misto de exorcização com alívio. É legal também que o Slow Rush é um disco que funciona muito com a perspectiva do viver o presente. Ele fala muito sobre o conceito do tempo e não se importar com os fatores limitantes que ele tem, mas sim viver a vida ao máximo apesar desses fatores. Mas a impressão geral é que ele parece que, de todos do Tame Impala, eu acho que é o que ele tá mais solto. Ele simplesmente quer ser mais otimista. E aí tem outro conceito que eu já citei, que é a questão do tempo
e ele é outro elemento que ele também tem muito destaque, ele é muito fundamental na discografia da banda. Mas aqui, pra mim, também nesse disco, ele me parece menos como um momento de angústia e solidão e mais como se fosse um estado de aprendizado, de meditação, de contemplação, ou como que ele dá uma certa crítica à nostalgia em faixas como Lost in Yesterday ou Tomorrow's Dust. Você pega toda a discografia do Tame Impala, ele sempre se baseia em sons de antigamente, mas ele não tenta simplesmente replicá-los ou dar uma leve atualizada pra soar só legal pra hoje em dia. Não, ele tenta sempre subvertê-los, ele soma elas para dar figuras novas, criaturas novas. Então é interessante ele colocar isso aqui, que justamente essa questão do aprendizado com o passado, ao mesmo tempo que vai lá atrás e ele meio que faz as pazes com o pai morto na época da gravação do In Speaker, em 2010, ou seja, 10 anos, ele demorando para poder conseguir exorcizar, ao mesmo tempo que ele tinha uma certa admiração com ele, mas ele não conseguiu falar tudo o que ele gostaria naquela época. Hoje em dia ele simplesmente, ele entende que aquilo passou, ele entende que ele cometeu erros, sim, mas ele é humano e tem que conviver com eles, ele não pode se atormentar por causa deles. E aí fica no geral uma sensação de que essas músicas, elas são como se fosse uma baita análise sobre a efemeridade das coisas quanto à necessidade da gente aproveitar melhor os dias. E aí, como reflexo de todo esse otimismo no álbum, a gente tem, óbvio, a parte sonora dele, que na minha opinião talvez seja a mais rica, eu acho que a mais vibrante que o Tame Impala fez até o momento. A gente tem uma produção, a gente tem um design de som, a gente tem uma instrumentação hiper criativa, tudo genuinamente tá excelente aqui nesse álbum. Kevin Parker, em entrevista recente, ele tem cada vez mais dito que ele gostaria de ser uma espécie de um Max Martin. Para quem não sabe, ele tá referenciando um dos compositores mais célebres desse milênio agora, é um cara que ele teve absurdos sucessos e com pesos pesados gigantes na indústria, como Backstreet Boys, como Britney Spears, como Celine Dion, NSYNC, Pink, Katy Perry, Maroon 5, Taylor Swift, Ariana Grande, Justin Bieber. Mano, quando o Kevin Parker ele quer dizer isso, ele gosta de trabalhar com o pop. Ele tem a carreira paralela dele como produtor, ele tá se incentivando cada vez mais a ter essa carreira paralela. Até comentei no outro programa sobre isso. Ele fez produção da Lady Gaga, do último disco dela, da Joanne, ele produziu músicas no disco da Kali Uchis, ele fez música com Travis Scott. E, no geral, no hip hop, a galera tá curtindo muito ele, o Kendrick Lamar. Por mais que ele esteja trabalhando muito com aquela galera, a música do Tame Impala, ela continua uma coisa muito singular, ela continua muito inventiva. Por melhor trabalho que ele faça fora o Tame Impala, a melhor experiência ela continua sendo na banda. É a sua cria, é o seu filhote, é o seu maior bem. Mas ele também é esperto em que, no trabalho com hip hop especificamente, ele apresenta aqui um grau de evolução. O hip hop constantemente, ou basicamente, é formado por uso de samples. E como os samples, eles unem músicas de diferentes épocas, de diferentes gêneros, sobre o mesmo ambiente. O Kevin Parker, ele meio que sacou essa parada. Que basicamente o que ele faz é criar seu próprio conceito de sample. E com o vasto conhecimento que ele tem de ferramentas, de técnicas, ele consegue unificar aqui nesse trabalho a maior gama de sons possíveis das últimas 6 décadas e criando a maior variedade sonora vista num álbum da banda até o momento. Pegando a discografia do Tame Impala, ele funde aqui a energia meio que insolente de In Speaker, aquela coisa mais jovial, mais as amplas e ecoantes paisagens sonoras que ele abraçou e ele desenvolveu, o lonerismo, além de adicionar também os arrobos dançantes retrô de Courage, com uma maior utilização da sonoridade meio eletro que ele fez em Let It Happen. E aí, com a união disso tudo, ele consegue fazer Slow Rush ser um mega, absolutamente sinistro disco de pop com traços eletrônicos magistralmente etéreos, densos, cósmicos, que não dão uma pausa, um instante sequer e se mantém em alta rotação do começo ao final do trabalho. E aí, outros pontos a se destacar no disco. Eu acho que ele também incorpora elementos mais orgânicos ao trabalho, por exemplo, as congas que aparecem em One Monia, em Borderline, várias outras faixas,
também tem essas congos, eu acho que dá mais sustância às músicas, eu acho que cria uma ponte interessante para as diversas, inclusive, passagens de house music que tem ao longo do trabalho. Muito da referência do hip hop, muitas baterias meio que é o estilo boom bap que ele faz aqui. O Wu-Tang Clan era mestre em fazer esse tipo de bateria. E aí, óbvio, vamos começar, já que eu falei coisa pra caramba, vamos passar para as músicas em si. A One More Year com um groove que ele é reverberante, ele tem um trecho vocal que o próprio Kevin ele chama de um coral gregoriano de robôs, que fica meio que repetindo o nome, inclusive, da música One More Year. Quase uma coisa meio Kanye West e Daft Punk, talvez, assim. Tem muito do projeto do Nicolas Jaar, o Against All Logic, que é uma música que ela tem muita característica ali de acid house, começo dos anos 90, na pressão que a música vai tendo e a dinâmica, até o jeito que o Kevin fala nessa música me lembra muito isso. A segunda faixa, a Instant Destiny, com as suas enormes explosões de órgãos e bateria, repleta de falsetes, e inclusive é a música que me parece, eu acho que Kevin Parker evocando a dicção mais de rap, de rima que eu já vi até hoje no jeito dele fazer. Borderline, a música que não foi limada assim como Peixes, que eu acredito que vai entrar numa versão deluxe do disco ainda, foi remodelada para esse disco, ela ganha um pouco mais de brilho, um pouco mais de detalhezinhos, e que no contexto geral do álbum ela funciona melhor do que ela funcionava sozinho quando ela havia saído. A Posthumous Forgiveness, que tem o quê da melancolia de um Stairway to Heaven, de uma coisa meio prog setentista, os sintetizadores que eram usados nessa época também, e tem um tom, que é uma coisa que acontece também ao longo do trabalho, várias faixas que elas parecem que tem vários segmentos. As faixas elas vão para um lado, param, constroem outra coisa, dão um respiro, vão se mutacionando dentro delas próprias. Eu acho isso uma coisa muito foda. Final dessa faixa que ela ganha um tom mais R&B, fim de noite, ela tem uma tonalidade mais pesada, inclusive, do que outras músicas ao longo do trabalho. Um dos destaques absolutamente do álbum, inclusive acho que eles lançaram como single no dia do lançamento, a Brief Deeper. Tem uns pianos assim, puta delirantes, que faz quase com que uma ponte ou um passeio ali pelo que o Beck fez no álbum dele, o Midnight Vultures, até os instantes finais onde Kevin Parker resolve brincar de Daft Punk nos seus primeiros trabalhos. A Tomorrow's Dust é uma música que eu acho muito interessante, porque ela tem um dedilhado meio acústico ali, meio ensolarado, que, bicho, eu não consigo tirar da minha cabeça, porque me parece que eu sei que eu já ouvi aquilo de alguma cantora pop ou de R&B cantando. Tenho certeza, é igual, idêntico. Eu só não sei quem é e de onde que eu ouvi isso, mas é uma música que... é uma das músicas com mais cara pop desse disco, mas que por inteiro ele seja muito pop. A On Track, uma música muito interessante, que ela é quase uma semi-balada e que ela lentamente ela vai se construindo com sintetizadores, com órgãos e bateria. E é uma das músicas que ela acentua muito a questão da perseverança e de seguir em frente. Essa questão de, tipo, deixa o passado no passado, tá? Vamos, pega o que tem de melhor lá e vai. O próprio Kevin, ele diz, uma música para o eterno otimista, ou seja, Lost Yesterday, uma música que lembra muito The Less I Know The Better, só que eu acho que ela é funkeada de uma forma, acho que mais suave, tem algumas pinceladas ali ou outro de reggae, de dub, tem uns efeitos que me lembram umas coisas meio forfã, meio brasa, tem algumas músicas do começo do Pound que também tem esse tipo de efeito que fica fazendo assim. Outro também dos grandes... aqui, inclusive, começa a sequência excelente, porque são meio que as 3 últimas faixas do álbum, praticamente. Tem Glimmer também, que eu dei uma pulada aqui, uma música dançante pra caralho, que eu não botei aqui minhas anotações. Mas, Is It True e My Time, One Hour, algumas das melhores faixas pra mim do trabalho. A My Time é a minha favorita, especificamente. Is It True talvez seja a música mais dançante que eu acho que eu já vi o Tame Impala fazendo, assim, junto com The Less I Know The Better. Mas essa música, ela é dançante de um jeito muito meio surtado, assim, eu gosto disso. Ela me lembra um pouco Te Amo, do Phoenix, as batucadas, o ritmo mais malemolente, elétrico que ela tem. Me parece também essa mistura de Phoenix, mas também com Tori Moa. Ao mesmo tempo que é uma música que lembra muito o que o Kevin Parker fez com o Theophilus London. Lançou até no começo do ano o disco, mas a música saiu, se eu não me engano, no ano retrasado, que é Only You, o nome da faixa. Procura essa faixa, tem muita coisa parecida, eu achei legal pra caralho ela, demais. Aí My Time, que evoca sons com cara muito de balada, com cara de uma noite refrescante, uma pegada da essência das B-sides mais pulsantes
que o Kevin Parker lançou no Currents e o Amon Awer fechando o trabalho, riffs nodosos, bateria estridente, sintetizadores Moog assim na tua cara, cordas que soam esvoaçantes, uma das músicas mais pesadas e climáticas que eu acho que eu já vi o Tame Impala fazendo assim. Ela tem um peso que me parece um elefante mais deslocado no tempo, serra de um jeito muito épico, assim, muito emblemático. Basicamente, tudo que eu queria ver do Tame Impala, eu vi nesse disco. A evolução, as coisas que eu falei assim, porra, queria ver o Tame Impala fazendo, queria fazendo aquilo, ao mesmo tempo que trouxe coisas que eu nem imaginava que a banda poderia ir. E traz uma familiaridade legal de Current, do Lonerism, do Nespeaker. Aqui, usando a nova métrica de nota, eu vou dar 5 de 5 pra mim, entre os grandes discos do ano, assim, eu gostei pra caramba. Tá um pouco divisível, eu vi muita gente que não achou isso tudo, ou que não adentrou completamente o álbum, outras que estão amando, assim, espetacularmente, como eu. Tá? O que você achou? Comenta aqui embaixo, dá a sua opinião, e se você gostou desse vídeo, compartilha com os amiguinhos, com todo mundo que você gosta, e é isso, tá? Esse foi outro videozinho, aquele beijo, aquele abraço, aquele tchau, fui!